A boa notícia é que minha canja de galinha fez o maior sucesso. Definitivamente era o tipo de clima que pedia por ela, e eu não pude deixar de me lembrar de todos aqueles verões da minha infância no deserto, quando minha mãe fazia sopa mais quente do que o calor escaldante lá fora. A má notícia era que uma tensão desconfortável, que nem mesmo uma boa refeição conseguia dissipar, pairava sobre a mesa. Os olhos de Billy insistiam em se desviar na minha direção. Jacob não parava de lançar olhares fulminantes para Leah, e Leah, por sua vez, não parava de chutá-lo por baixo da mesa. Em retrospecto, eu não deveria ter me sentado entre eles. Apenas Charlie permaneceu alheio. Foi a minha canela, sussurrei para Leah quando ela esticou o pé mais uma vez. Ai, desculpa, a culpa é toda do Jacob, murmurou ela, encarando o olhar semicerrado dele por tempo suficiente para franzir a testa. Pensando bem, não tem como o Billy tê-lo convidado. Do outro lado da mesa, Charlie conversava sobre o jogo de exibição que tinham assistido mais cedo, enquanto Billy ouvia com um ouvido meio distraído. O que isso quer dizer? Sussurrou Jacob rasperamente. Leah, deixa isso para lá, murmurei. Se os sentidos de Jacob já eram aguçados, não havia como ele perder nada do que disséssemos, por mais baixo que fosse nosso tom de voz. Jacob, pare de brigar com a Leah. Vocês dois estão sendo irritantes. Só estão tentando ajudar, resmungou ela. Minha expressão suavizou. Sim, eu sei, mas provocar uma briga com Jacob não vai facilitar as coisas. Ela fez uma careta teimosa, mas deixou para lá. Jacob, por sua vez, recusou. Felizmente, ele se voltou para mim em vez de arrumar outra briga com Leah, verbal ou de qualquer outra forma. Eu sei que vocês dois estão escondendo alguma coisa. Isso me pegou de surpresa. Com licença? Como ele não respondeu, larguei a colher e me virei para Charlie. Ei, chefe, você se importa se formos dar uma olhada no pátio? Charlie, que eu interrompi no meio do discurso, fez uma pausa suficiente para processar meu pedido e então me olhou de um jeito estranho, como se pedir permissão fosse desnecessário. Claro, Bells, vocês crianças podem ir em frente. Obrigada, esbocei um sorriso rápido antes de me levantar num pulo. Joguei a tigela e a colher na sinca e saí da cozinha apressadamente, com Leah logo atrás. Assim que saímos para o quintal, me virei para ela. O que está acontecendo? O que você disse para o Jacob? Eu não conseguia imaginar que houvesse outro motivo para ele estar desconfiado. Eu tinha falado com o cara apenas 2 vezes. Ei, eu não contei nada para ele. Leah cruzou os braços. Mas talvez eu tenha perguntado o que ele se lembrava daquelas lendas antigas que a gente ouvia quando era criança. Eu gemi. Leah. O quê? De jeito nenhum eu ia pedir para o meu pai. Ela se defendeu. A gente não tem se dado muito bem ultimamente. Minha expressão facial mudou completamente. Já era estranho a Leah passar tempo comigo por vontade própria, interrompeu Jacob, se juntando a nós lá fora sob a luz fraca da varanda e fechando a porta atrás de nós. Aí o meu pai surta quando descobre que a Isabela está namorando o Edward e se convida para vir aqui. E surpresa, surpresa, a Leah já está aqui. Ser um pé no saco é típico dele, mas essa mania de proteger é nova. Jacob alternou o olhar entre nós. Enterrei o rosto nas mãos. E daí? Perguntou Leah. Nós não somos amigas, Jake. Eu e Isabela somos amantes. E daí se eu quero evitar que ela lide com as histórias supersticiosas do Billy? Jacob arqueou as sobrancelhas. Histórias supersticiosas? Se são tão supersticiosas, por que você estava tão interessado em ouvi-las há menos de alguns dias? Ela zombou. Não me diga que você acredita nessas histórias ridículas. Ele hesitou. Não, obviamente que não, mas eu não sou estúpido. Você tem agido de forma estranha, Leah. Andando por aí com Quill, Embry e eu, isso não é normal. Abaixei as mãos e me virei para Leah. Você se lembra da nossa última conversa por telefone? Claro, com todo o tempo que passei na casa dos Cullen na última semana, não tive a oportunidade de me encontrar com Leah. E quando ela ligou para fazer perguntas, tive que repetir praticamente tudo o que já havia dito. A única informação nova que lhe ofereci foram os nomes dos outros candidatos.
Minha expressão suavizou ao perceber. Você quer contar para eles. Bem, eles não estão sendo justos, ela cuspiu as palavras. Todos nós merecemos saber. Depois de toda a merda que me fizeram passar, eu merecia saber, não deveria ter vindo de você. E de Embry. Embry, que ninguém sabia ser meio-irmão de Jacob, Quill ou Sam, só descobriu isso depois de se transformar e sua verdadeira linhagem ser revelada. Você não precisa me apresentar seus argumentos, disse eu. Não sou membro da tribo e essas são questões tribais. A decisão é sua. É verdade, ela admitiu. Mas eu queria sua ajuda. Duvido que aqueles imbecis me levem a sério. O que você está querendo nos dizer? Não esta noite, interrompi, encarando Jacob fixamente. Podemos sentar, tomar tea e fofocar sobre segredos da tribo em outra ocasião. Ainda tem coisas que não discuti com Leah que a preocupam. Não pode esperar? Perguntou ele, com uma expressão teimosa. Não, respondi secamente, com a paciência se esgotando. É uma questão de vida ou morte, mas já que você vai se juntar ao clube em breve, pode fazer um favor e trazer seu pai para casa? Eu realmente não preciso que ele fique se metendo, apesar das boas intenções. Jacob franziu a testa. Alguém já te disse que você é mandona? Não, mas obrigada. Não foi um elogio, murmurou ele. Eu sei. Espero que um olhar tão de perto para minha personalidade deslumbrante tenha esmagado violentamente qualquer indício de paixão adolescente. Sério, preciso falar com a Leah. Seu semblante suavizou-se sob meu olhar suplicante. Claro, claro, eu o tirarei do seu caminho. Até mais. Obrigado, Jacob. Ele acenou para mim, dispensando-me com um gesto e voltou para dentro. Desci os degraus da varanda dos fundos, fazendo um gesto para que Leah se juntasse a mim. Ela o fez, olhando-me com cautela. Uma questão de vida ou morte? Ela repetiu. Por favor, diga-me que você estava mentindo para se livrar do seu namoradinho. Balancei a cabeça negativamente. Me avise quando eles forem embora. Leah, de repente, lançou um olhar furioso. Que idiota! Ele disse ao Billy que eu tô chorando e você não pode vir se despedir porque tá muito ocupado me consolando. Vou estrangulá-lo. Contive o riso. Em sua defesa, ele fez o que eu pedi. Que se dane isso e que se dane ele, ela sibilou. Ele tá morto. Ele não é o único que vai morrer se não encontrarmos uma maneira de resolver isso. Leah. Ela ergueu um dedo. Mantenha esse pensamento por mais um pouco. Fiquei em silêncio, pensando em como daria a notícia. Leah já era temperamental mesmo nos melhores dias. E se isso fizesse perder completamente o controle? Eles já foram embora, anunciou ela, lançando-me um olhar expectante. Desviei o olhar e, em vez disso, encarei a grama viçosa. Você não tem se dado bem com seu pai? Não, mas você já sabe disso, sua sabe-tudo. Depois de todas as besteiras que o Sam fez comigo, meu pai praticamente não o tratou de forma diferente. Pelo contrário, ele o contratou, junto com os outros anciãos da tribo. E agora você sabe por quê. Ora essa, ela zombou. Isso não muda o fato de que todos mentiram para mim. Como está a saúde dele? Leah pausou. Não é o ideal. Mamãe vem insistindo para ele se alimentar de forma mais saudável desde que o colesterol dele estava alto. Por quê? Quando eu disse que isso era uma questão de vida ou morte? Ah! Por um instante, Leah não reagiu, e então sussurrou. Ele morre? É um pouco mais complicado do que isso, admiti, e incapaz de ficar parada por mais tempo, levantei-me de um salto e comecei a andar de um lado para o outro na frente dela, as botas afundando na grama úmida. Antes da sua transformação, você discutia muito. A gente discute bastante agora, ela zombou, mas a voz saiu fraca e sem fôlego. Parei, olhei para ela e disse, isso precisa parar, o coração dele não vai aguentar. Ele morre por minha causa? A voz falhou na última palavra. Vocês estavam discutindo e no auge da raiva você se transformou em lobo. O coração dele não aguentou o choque de ver aquilo, expliquei baixinho. E então, depois de ver o pai morrer, Seth também se transformou.
De repente, Lia se levantou de um pulo, o poste de madeira da varanda se estilhaçando sob o seu punho. Típico, cascueu ela com fúria. Não basta meu namorado se transformar num maldito lobisomem. Não basta ele me largar pela minha prima por causa de alguma magia mística sem sentido. Não, agora meu pai morre por minha causa e meu irmão sofre por isso. Que merda! Ela desceu os degraus da varanda pisando forte, passou por mim e gritou na escuridão da floresta. E aí, universo, mais alguma coisa que você quer jogar em mim? Talvez me matar e me trazer de volta como um fantasma para você dar boas risadas? Ou simplesmente me projetar astralmente direto para o inferno? Pelo menos assim eu teria um descanso de todas as suas besteiras. Lia recuperou o fôlego e o impulso necessário para um último grito. Nada? Então vão se ferrar. Fiz uma careta, mas lidar com a Lia irritada foi um alívio surpreendente. Eu não tinha muita certeza do que teria feito se ela tivesse chorado. E aí, já acordou todos os bichinhos da floresta? Por enquanto, resmungou ela, virando-se para me encarar. Escuta aqui, Swan, porque você é a pior vidente de todos os tempos e não há a menor chance de eu permitir que o resto dessa sua história ridícula se concretize. Estou ouvindo. Eis o que vamos fazer. E aí o Charlie a expulsou porque era noite de aula e disse que ia ligar para o Harry na próxima vez que ela começasse a gritar para as pobres árvores, ri levemente. A Lia levou a bronca do Charlie aceitavelmente, mas isso podia ser atribuído ao fato de que depois da nossa conversa, ela estava emocionalmente exausta. Parece que você teve uma noite interessante, admitiu Edward. Nos aproximamos da porta da minha primeira aula, de mãos dadas, e paramos perto dos armários vizinhos. Mais interessante que a minha, pelo menos. Olhei para ele. Sério? Você não ia terminar de ajudar o Emmett a cortar o resto da lenha? Eu diria que foi mais desagradável do que interessante, disse ele, franzindo o rosto. Smé me deixou acordado a noite toda limpando o quintal. Acho que você não viu, mas estava uma bagunça daquelas. Galhos, folhas, pedaços de casca. Nem sei se consegui tirar todos os pedaços de madeira do meu cabelo dessa vez. Ri levemente. Felizmente você é alto demais para muita gente notar. Pequenas misérias, suponho. Bom, espero que não encontre nenhuma farpa quando chegar aí hoje. Essas coisas são afiadas e seria um desastre se eu me espetasse. Edward revirou os olhos ao perceber a falta de preocupação no meu tom. Então disse, sobre isso, talvez você deva fazer uma pausa. Inclinei a cabeça. Uma pausa? Acho que tenho vindo à sua casa com frequência. Já se cansou da minha presença? Provoquei. Edward zombou. Dificilmente. Mas notei, repetiu ele, batendo com o dedo na têmpora, que você tem negligenciado seus amigos humanos. Demorei um segundo para entender. Ah, você quer dizer a Jess. Durante toda a semana passada, recusei os convites dela para sair, e como os Cullens não estavam divulgando a visita da família, não mencionei os motivos da minha indisponibilidade. Ela deve estar chateada, percebi. Um pouco, admitiu ele, mas tenho certeza de que você fará a sua mágica. Soltei uma risada surpresa. Que mágica? Essa sua habilidade incomum de abrir caminho à força em conversas que outros podem considerar constrangedoras. Dei uma ombros e disse, imagino que seja incomum no ensino médio, mas como você já deve ter percebido, eu já passei por isso. Não tolero mais esse tipo de insegurança. Edward sorriu. Mesmo além destes muros não é tão comum quanto você imagina, mas preciso perguntar, quantos anos você tinha antes de... O sinal tocou. Sorri. Parece que você vai ter que guardar essa pergunta para o nosso encontro. Lamento constatar que você está certa. Edward soltou um suspiro desnecessário. Deu um beijo na minha bochecha antes de sair, dizendo, te vejo depois da aula. Tchau, ri, e segui meus colegas para dentro. Só vi a Jess na aula de trigonometria, e fiquei feliz que o Edward tivesse comentado, senão eu mesma não poderia ter notado. A Jess continuou com seu jeito alegre de sempre e não pareceu se incomodar quando me ofereci para ajudá-la com o guia de estudos. Ah, agora entendi, ela acenou, anotando as correções que eu havia feito. Que bom, e disse,
Vendo que essa era uma oportunidade tão boa quanto outra, me apressei e me desculpei. Ei, me desculpe por ter te ignorado a semana toda passada. O sorriso de Jess desapareceu quando me olhou surpresa. É verdade, você fez isso, ela concordou. Mas tudo bem, a Lauren sempre faz isso quando tá com o Tyler. Na verdade, não é. Meu Deus, não acredito que ela acabou de me comparar com a Lauren. Não foi nada atencioso da minha parte, e contrariamente ao que muitos pensam, eu quase não via o Edward. Ao ouvir isso, ela percorreu o cômodo com o olhar, percebendo que ninguém parecia estar nos dando atenção. Interessante, sorriu. Então o que vocês têm feito? Jurei segredo, mas se você estiver disposta, posso abrir uma exceção, sorri. Imaginei que poderia usar a mesma escusa que usei com Charlie. Além disso, Jess era uma romântica incurável. Contar a ela sobre o casamento era o mínimo que eu poderia fazer para compensá-la. Eu topo, total, ela sussurrou. Palavra de escoteira. Está bem, ri. Mas não aqui. Quer ir lá em casa depois da aula? Os olhos dela brilharam. Sério? Você terminou, seja lá o que você estava fazendo? Não, disse, mas posso fazer uma pausa. Que ótimo, ela exclamou. E eu não tenho treino hoje, então podemos sair logo depois da aula. Parece um bom plano. A propósito, disse Jess antes que eu pudesse voltar para o meu próximo problema de matemática. Você tem certeza de que não quer ir com a gente para First Beach esse sábado? O Mike está planejando essa viagem há tempos. Ficaremos tristes se você não vier. Fiquei tensa ao me lembrar disso. Acho que não. Eu não tenho boas memórias do oceano. Ah, Jess pausou e então disse, desculpe, mas talvez o quê? Perguntei, olhando para ela com curiosidade. Talvez, repetiu ela, mexendo no lápis, você possa criar boas memórias, sabe, com a gente. Sorri e relaxei os ombros. Talvez, concordei. Deixa eu pensar a respeito. Com certeza. Jess sorriu, parecendo aliviada por eu não ter rejeitado sua proposta imediatamente. Obrigado, eu te aviso. Depois da escola, me vi esparramada em uma toalha de piquenique olhando para o céu nublado e escuro, interrompido apenas pelo farfalhar dos galhos acima de mim. Meus pés estavam no colo de Jessica enquanto ela retocava o esmalte das minhas unhas. A pedicure que Alice tinha feito em mim há mais de uma semana estava começando a descascar, e Jess não ia tolerar isso. Como esperado, Jessica ficou encantada com todos os detalhes dos planos de casamento que eu havia lhe contado. Que romântico! Suspirou ela, e então perguntou, como serão os primos de Edward? Dei um sorriso irônico. Bem, a semelhança é impressionante. Então elas são absolutamente deslumbrantes? Nossa, algumas pessoas têm toda a sorte do mundo, lamentou ela. A aparência não é tudo, Jess. Diz a garota que namora Edward Cullen. Dei uma gargalhada estridente. Touché. Bem, elas são lindas, continuou ela. Se forem parecidas com Rosalie Hale, acho que não há muito mais a dizer. Não são, e Rosalie tem muitas barreiras. Não tenho certeza se algum dia seremos realmente amigas. Você falou com ela? Sim, eu fiz, suspirei, afastando uma mecha de cabelo que roçava meu rosto. Ela é complicada, daquele jeito que acontece quando se sofre um trauma. Não sei se ela vai se curar completamente, mas pelo menos não estamos mais brigando. Jessica cantarolou. Acho que ser criança em lar adotivo não é tudo isso que dizem. De jeito nenhum. Quanto aos primos deles, eu gosto deles. Acho que você se daria bem com a Irina. Ela é muito extrovertida e tão romântica quanto você. Eu ri baixinho. Ah, aposto que ela está adorando tudo isso. Mal posso esperar para que cada uma de nós se case, exclamou ela, animada. Você com certeza será minha madrinha de casamento. Meu sorriso se desfez. Felizmente ela estava tão concentrada nos meus dedos dos pés que nem percebeu. Idem. E a noiva? Ah, Kate? Dei uma risadinha irônica. Ela só está fazendo isso por causa da irmã mais velha, Tânia. Se dependesse dela, já teria fugido com o Garrett e saído do país. Mas ela está levando tudo numa boa. O quê? Que coisa mais sem graça! Jessie mostrou a língua. Como é que uma garota não vai querer um casamento grande e extravagante? Não faço ideia. Dei ombros. Com certeza quero um daqueles buquês em cascata.
e um vestido bufante enorme, e muitas flores por toda a parte, e uma tiara, e um grande bolo de chocolate. Eu sorri. Que tipo de bolo vocês vão comer? O tipo de animal selvagem? Não faço ideia sobre a comida, menti. É Esme quem cuida de tudo isso. É melhor você guardar uma fatia para mim. Não crie muitas expectativas, revirei os olhos. Tudo bem, ela resmungou. Não é como se você não tivesse me abandonado por uma semana inteira. Por que esperaria sequer uma fatia de bolo como compensação? Obviamente estou pedindo demais. Apoiei-me nos cotovelos. Oh, desculpe, Alteza. Quase morreu de falta de atenção? Obviamente. Olha só como eu estou parecendo, Isabela. Estou tão pálida que poderia passar por um cadáver. Dei uma risadinha irônica. De nem longe. E onde esteve o Mike durante toda essa semana? A temporada de atletismo começa em algumas semanas, então ele passou a maior parte do tempo nas seletivas. Ah, como estão as coisas com ele? Fiquei surpresa que ela não tivesse começado a entusiasmar-se ao ouvir o nome dele. É a mesma coisa. O sorriso dela se tornou triste. Não sei, teve tanta confusão no segundo ano, e eu pensei que finalmente este seria o nosso ano, mas eu continuo a mesma, e ele também, e tudo bem, mas não é o que eu queria. Isso me pegou de surpresa. Segundo ano? Mexi os dedos dos pés. As unhas, antes rosas e brilhantes, agora estavam de um azul celeste cintilante. Você pode fazer minhas unhas? Sentei-me pegando a escova em uma mão e a mão de Jessica na outra. Desculpe, às vezes parece que você está aqui desde sempre, ela riu sem graça. Mas eu e o Mike ficamos juntos e separados durante todo o segundo ano. Na verdade, ficamos mais separados na maior parte do tempo, para ser realista, principalmente quando a Lauren estava namorando com ele. A Lauren namorou com ele? Por quê? Era difícil de imaginar. Ao contrário do Tyler, o Mike parecia muito tranquilo para acompanhar alguém tão exigente quanto a Lauren. Às vezes eu achava que o Tyler gostava de joguinhos ainda mais do que ela. Porque ela podia. Fiz uma careta. Me lembre, Jess, por que você é amiga dela? Por hábito, ela admitiu. Depois que me mudei para cá, do Texas, Lauren foi a primeira a falar comigo. Foi minha primeira amiga. Ah! Passei o pincel na unha do polegar dela pela última vez, antes de pegar a outra mão. Então você vai terminar com ele? O quê? De jeito nenhum. Ela balançou a cabeça negativamente. O probo dará daqui a menos de 2 semanas. Seria um péssimo timing. Não é como se não houvesse outros garotos que não diriam sim para você, observei, lançando-lhe um olhar exasperado. Você viu a quantidade de garotos na nossa classe? Jessie balançou a cabeça negativamente. Poucas opções, Isabela. De jeito nenhum vou ficar com um aluno mais novo e as meninas do último ano têm prioridade nos garotos da turma delas. Você sempre pode ir sozinho. Jessie me lançou um olhar de nojo. Só por cima do meu cadáver. Eu ri. Não é tão ruim assim ir a lugares sozinho e se sentir confortável com isso. Na verdade, é muito libertador. Ela arqueou uma sobrancelha acusadora. Isabela, todos, incluindo os Cullen de todos os lugares, estão disputando por sua atenção desde o momento em que você chegou aqui. Não tenho certeza se você consegue entender isso. Acho que é isso que acontece quando você é a protagonista do seu próprio livro de histórias. Nem sempre foi assim. Jessica não parecia acreditar em mim, mas antes que eu pudesse explicar melhor, meu celular tocou. Espera aí, eu disse, fechando o frasco de esmalte e colocando-o de lado, antes de tirar o pequeno aparelho do bolso de trás e abri-lo. Alô? Isabela, é você! Como vai, garota do Pop-Tart? Eu empaleci. Como diabos você conseguiu meu número? Tive a sorte de encontrar sua querida amiga Riley ontem. Não sabia que vocês duas ainda eram estudantes do ensino médio. Que pena, eu adoraria ter conhecido vocês pessoalmente. Bem, você não pode, respondi secamente, maldizendo mentalmente Riley. O que você quer? Serena deu uma risadinha. Para trocar figurinhas com a minha colega vampira. Bem, por onde começamos? Confesso que faz tempo que eu não vejo o Ângelo. Acho que o que mais sinto falta dele é o seu abraço frio. Não tem algo de unicamente confortante nisso? Observei a expressão curiosa de Jess e respondi. Olha, Serena, agora realmente não é uma boa hora.
Ops, interrompi? Desculpa, Izzy, ligo para você em uma hora melhor. Antes que eu pudesse dizer a ela que não queria mais que ela me ligasse, a ligação caiu. Abaixei o telefone e fiz uma careta, desejando ter pensado em checar o identificador de chamadas antes de atender. Eu já tinha problemas demais para não precisar adicionar ainda mais personagens sobrenaturais na minha vida, principalmente aqueles que não faziam parte do cânone da história. Como era de se esperar, Jessica não demorou a atacar. Quem é Serena? Você não parecia nada feliz. Qual é a história? Revirei os olhos. Deixe-me terminar suas unhas, lembrei. Jessie ergueu a mão novamente, mas manteve o olhar fixo em mim como se tentasse me obrigar a revelar o segredo. Então, eu disse, enquanto passava esmalte na unha do dedo médio dela. Você não pode contar isso para ninguém. O Charlie, bem, eu não sei exatamente o que ele faria, mas minha vida social acabaria como eu a conheço. O Charlie não era muito rígido nem intrometido sobre o que eu fazia a menos que eu não fosse voltar para casa à noite. Isso facilitava meu relacionamento com ele, mas não sei se ele reagiria ao momento em que ele começasse a me tratar como uma criança de forma mais permanente. Os olhos azuis de Jessica brilharam. Eu juro pela minha vida. É melhor mesmo, suspirei, porque até onde ele sabe, eu estava passando o fim de semana na casa da Alice e das primas dela. Na verdade, eu estava no Oregon, visitando uns amigos. Oregon? Jessie praticamente gritou. Você dirigiu até o Oregon? Cala a boca, antes que sua mãe apareça aqui, resmunguei. E eu não apareci, o Edward me deu uma carona. Você acha mesmo que minha caminhonete sobreviveria à viagem? Você visitou outro estado com o Edward, que legal! Mas seu pai te mataria se descobrisse, disse ela com um sorriso radiante. Sim, exatamente o que eu queria dizer, Jessie, resmunguei. De qualquer forma, não aconteceu nada de escandaloso. Ele só me deixou em casa e depois voltou para me buscar. Mas quando eu estava numa festa da faculdade com a minha amiga Riley, a gente conheceu uma garota chamada Serena. Você é amiga de uma universitária que você conheceu numa festa da faculdade? Ela exclamou, boquiaberta. Sua vida poderia ser mais perfeita? Ai, que inveja! Tente primeiro entrar na lista negra dos vampiros e depois me diga o quão encantada é a minha vida. Ela insiste em ser minha amiga, fiz uma careta. Sinceramente, achei que fosse o álcool falando, mas aí ela rastreou a Riley para conseguir meu número. Ela é muito estranha. Aparentemente, Jessica discordou. Você deve ter causado uma boa impressão, Isabela. A maioria das pessoas não consegue deixar de gostar de você. Se você diz, concordei a contragosto. Era difícil argumentar, já que era o rosto de Bella quem atraía tanta atenção nesta cidadezinha pacata. E era impossível explicar que não era eu quem havia causado a impressão, mas sim o perfume de Edward em mim. Jessica continuou, entusiasmada. Ela está na faculdade. Aposto que ela terá muitos conselhos para dar. Vou pensar nisso, respondi, ganhando tempo. Nossa, você fez um tour pelo campus? Como foi? Fiz o meu melhor para descrever o campus e o que aprendi na visita improvisada que eu e Riley fizemos. Jessica extraiu cada detalhe de mim como se eu fosse um limão, e ainda mais quando eu contei como era a festa da faculdade. Aparentemente não era muito diferente dos tipos de festa que Tyler organizava ocasionalmente. Foi quando terminei de aplicar uma camada de esmalte transparente nas unhas dela que meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Ai, espero que não seja ela, murmurei. Mas quando abri o celular, encontrei uma mensagem sem sentido do Edward. Se preferir, diga a ele que eu o convidei para jantar. Eu pisquei. E então meu telefone tocou, uma ligação da delegacia de polícia. Nossa, ela já está ligando de volta? Pensei que estudantes universitários fossem mais ocupados do que isso, ironizou Jessica, soprando suavemente nas unhas. Não é a Serena, disse, e então atendi a ligação. Chefe? Isabela? A voz de Charlie ecoou alegremente do outro lado da linha. Os Clearwater nos convidaram, junto com os Black, para jantar, então não se preocupe em preparar nada para esta noite. Ah, que gentileza da parte deles. Ótimo, provavelmente mais uma manobra do Billy para me encurralar. Você conseguirá chegar às 6? Na verdade... E então percebi o propósito da mensagem de Edward.
O Edward me convidou para jantar. Sei que é um pouco em cima da hora, mas tudo bem. Ah, Charlie pausou por um segundo. Acho que tudo bem, mas não fique na rua até tarde, é noite de aula. Nem pensar nisso, chefe. Assim que desliguei o telefone, Jessica apontou o dedo acusador para mim. Você não disse nada sobre sair em um encontro com o Edward hoje à noite? Ele acabou de me mandar uma mensagem sobre isso, tipo 2 segundos atrás. Eu ri e olhei para baixo quando meu celular vibrou de novo. Posso te buscar em 5 minutos? Sim, mal posso esperar. Depois que Edward me buscou, começamos a viagem de carro para Port Angeles. Conversei um pouco sobre sair com a Jessie, mas quando percebi seus acenos distraídos, disse: certo, desembucha, o que você está morrendo de saber? O Edward deu um sorriso irônico. Tudo. Você pode ser mais ambíguo? Revirei os olhos. Vamos ver, o que você perguntou antes? Quantos anos eu tinha? Ele batucou os dedos no volante. Na verdade, eu tenho uma teoria sobre isso. Minhas sobrancelhas se ergueram. Então, vamos lá. Edward me olhou de soslaio. Pelo menos você tem 25 anos? Fiquei boquiaberto. Posso presumir que estou correto? Bem, sim, gaguejei. Como você adivinhou? Edward franziu o testo. Espero que você não fique chateada. Há muita coisa que eu também não compartilhei com você. Me agitei na cadeira, virando-me completamente para encará-lo. Como posso estar? Levei todo esse tempo para sequer contar a verdade? Tinha sido tolice da minha parte presumir que a versão dele da história tivesse ido além do primeiro ou segundo capítulo de Sol da Meia-Noite. Eu tinha feito uma bagunça completa na trama. Era lógico que agora Edward tivesse uma história diferente para contar. Você se lembra quando estava no hospital e fizeram aquelas tomografias computadorizadas? Claro, esse era o protocolo para qualquer tipo de lesão cerebral. Felizmente, a intervenção de Edward garantiu que eu só tivesse sofrido uma pequena pancada na cabeça em vez de ser grotescamente esmagado embaixo da caminhonete de Tyler. Edward hesitou antes de confessar. Carlyle mentiu. Não havia nada de normal naquelas radiografias. Como assim? À primeira vista, algumas partes do seu cérebro apresentavam anormalidades, e nossa primeira suspeita foi de que você pudesse ter algum tipo de doença neurodegenerativa. Neurodegenerativa? Repeti lentamente. Como o Alzheimer ou o Parkinson? Sim, mas isso não fazia sentido nenhum. Essas partes do seu cérebro eram, na verdade, mais maduras do que deveriam ser. E as partes que não eram indicariam uma doença neurodegenerativa em uma pessoa mais velha. E isso significou o quê no meu caso? Significava que áreas do seu cérebro estavam amadurecendo a um ritmo acelerado. Se não estivéssemos certos de que eu não tinha comprometido nosso segredo, é provável que Carlyle tivesse levado você para mais exames. Essas partes do seu cérebro indicavam uma maturidade quase completa. Na época era algo sem precedentes. Pisquei, tentando assimilar o que ele acabava de revelar. Nossa, nunca houve realmente esperança, não é? Esperança para quê? Evitar chamar a atenção, dei de ombros. Sempre fui péssima em guardar segredos, mas isso supera todos os outros. Meus próprios exames cerebrais me entregaram. Acho que você tem razão, Edward deu uma risada. Foi isso porque você continuou me fazendo tantas perguntas durante o resto daquela semana? Na época, assumi que fosse porque ele tinha certeza de que eu não representava um perigo para o segredo deles. Em vez disso, ele devia estar curioso para saber o que eu estava escondendo. Sim, mas não foi fácil conversar com você na época, ele admitiu. Espero que possamos remediar isso agora. Eu sorri. Pode perguntar. Estávamos a poucos minutos de Port Angeles quando Edward respondeu: suponho que eu só quero saber quem você é. Nem sei por onde começar, respondi com um sorriso tímido. Não imagino que seja tão difícil, retrucou ele. Quem era você antes de ser Isabella Swan? Meu sorriso se desfez. Há uma coisa que não posso te contar. Não porque eu não queira, mas porque foi apagada da minha mente. Edward pareceu surpreso com essa admissão. Eles adulteraram suas memórias? De várias maneiras, respondi, franzindo a testa.
Asmon disse que seria mais fácil me adaptar a essa nova vida se eu não me lembrasse do meu nome, se eu não me lembrasse da minha morte. Talvez ele estivesse certo quanto à segunda parte, mas não consigo imaginar como ter meu nome roubado tornaria tudo isso mais fácil. Sua expressão se tornou sombria. E Asmon, foi ele quem fez isso com você? Acho que não, eu disse. Pela forma como ele descreveu, parecia mais o garoto do mensageiro. Então existe um poder superior a ele, concluiu, saindo da rodovia e dirigindo-se para a cidade. Imagino que sim, concordei. Mas Asmon foi bem reservado, quase não conseguia arrancar nada dele. Por outro lado, considerando o sucesso da primeira vez que o fiz revelar algo, provavelmente é melhor assim. Você está se referindo ao seu encontro com ele na livraria, disse Edward com a voz hesitante. Sim, sussurrei, com a voz embargada. Fui obrigada a falar devagar, com o nó na garganta, para não começar a chorar. Eu não apenas me lembrei, foi como se eu tivesse sido forçada a reviver aquele momento. Num segundo eu estava sentada, e então eu estava me afogando, e então você estava lá e eu estava viva de novo. Foi horrível. Eu sei, murmurou ele, com a voz carregada de ódio. Você não precisa continuar falando sobre isso se não quiser. Não, tá tudo bem, assegurei-lhe. Acho que estou melhorando nisso. Ele estacionou o carro em uma das vagas da rua principal de compras e se virou para me olhar com ternura. Certo. Tá bem, concordei. Quando ele abriu a porta do passageiro para mim, perguntou num tom mais leve: O que você gostaria de comer? Deixe-me pensar, eu disse, segurando sua mão e saindo para a passarela. Ainda não estou com fome. Eu te aviso quando você estiver pronta, provocou, usando a outra mão para apontar para a orelha. Por favor, não. Isso é estranho. Eu ri enquanto caminhávamos lado a lado pela trilha. Todo em mim é estranho. Verdade. Eu também sou bem estranha. Não tanto antes. Eu era tipo a versão feminina e gentil do Sr. Warner. Seus olhos brilharam de alegria. Você era professora de matemática do ensino médio? Agora você sabe quem eu realmente era, eu disse com fingida tristeza. Não admira que você haja como se já tivesse passado pelo ensino médio, ele debochou. Você não se graduou apenas uma vez, você voltou por vontade própria. Dei-lhe uma cotovelada. Pelo menos eu não tenho uma duzena de diplomas de ensino médio, isso sim seria miserável. Na verdade, eu só tenho 6. Lancei-lhe um olhar de incredulidade. Acidentes acontecem, então não conseguimos terminar metade das vezes e preferimos a faculdade. Além disso, como sou uma das mais velhas, tive que ajudar a Carlyle com 3 recém-nascidos diferentes. Não sobrou muito tempo para ganhar uma duzena inteira. Justo, respondi com um sorriso irônico. A essa altura, o crepúsculo já havia caído. As lojas e restaurantes ao nosso redor estavam iluminados de forma convidativa por um brilho cálido. Ainda que eu não estivesse com fome, comecei a me perguntar o que me daria vontade de comer. Antes, disse Edwards, tirando-me dos meus pensamentos quando viramos a curva, você mencionou alguém. Um irmão. Ah, sussurrei, com o coração apertado. Sim, ele é a pessoa de quem mais sinto falta. Ele era a pessoa mais importante para você? Perguntou Edward delicadamente, como se não tivesse certeza se eu estaria disposta a responder. Dei-lhe um sorriso tranquilizador. Sim, concordei. Meus pais, eu os amo, mas eles não queriam ser pais. Eu fui um acidente e 13 anos depois, meu irmão também. Então você praticamente o criou, ele percebeu. Exatamente. As pessoas até presumiam que eu era a mãe dele. Eu o levava para tudo e participava de todos os eventos escolares. Isso resultou num laço muito forte entre nós, que minha mãe às vezes ressentia, mas eu não ligava. Eu amo aquele garoto. Edward franziu a testa triste. Sinto muito que você tenha tido que perdê-lo. Eu também. Só queria ter tido mais tempo com ele antes de morrer. Ele era muito jovem. Edward parou o suficiente para me abraçar.
Meu corpo, que havia aprendido a associar sua temperatura fria ao conforto, se aconchegou contra ele sem protestar. Quando finalmente me afastei, olhei para ele e concluí: então é isso. Eu era professora de matemática em tempo integral e mãe em tempo parcial. Agora você tem a visão completa? Ele riu. Nem perto disso, meu amor. O que mais você poderia querer saber? Tudo, ele lembrou. Por exemplo, você deve ter namorado. Fiz uma careta de desgosto. Esse é um assunto um tanto sensível, admiti enquanto retomávamos a caminhada. A maioria dos encontros foi esquecível, mas tive um relacionamento longo, terminou bem feio, tipo feio de precisar de uma ordem de restrição. Ele te machucou? Perguntou Edward com uma voz baixa e afetada. Ah não, de jeito nenhum, eu disse, mas ele me perseguiu. Edward fez uma careta. Não é uma indireta para você, disse com um sorriso irônico. Só fico feliz que você tenha parado quando parou. Eu também. Peço desculpas. Tudo está perdoado. E o seu ex? Como eu disse, assunto sensível. Franzi a testa, esfregando a mão no peito como se isso pudesse aliviar a dor imaginária. Era muito tóxico. Ele era meu melhor amigo e nos divertíamos muito. Naqueles momentos era fácil ignorar todas as coisas ruins que ele fazia. A manipulação, as mentiras, as intrigas. Era uma bagunça. Parece ser muita coisa para assimilar, concordou, com a voz cautelosa. E eu preferia não fazer isso no nosso encontro. Entendi a dica. Edward sorriu. E a vida adulta? Você sente falta? Sim e não. Às vezes era estressante, mas valia totalmente pela liberdade. Hoje em dia não consigo ficar fora depois das 11, a não ser que a Esme esteja lá para subornar o Charlie com uma comida caseira e uns doces. Resmunguei. Eu sei, ele riu devagar. Viver com Charlie deve ser estranho. No começo foi mesmo. Ele não é tão ruim assim. Só me sinto mal sempre que passo tempo com ele em casa. Ele acha que está criando laços com a filha, quando na verdade eu sou uma estranha. É verdade, mas ele não sabe disso. Nesse caso, a ignorância é realmente uma bênção. Estou preocupada com ele. Não vai demorar muito para que a visão de Alice se cumpra, e então o que acontecerá com ele? Edward franziu a testa triste. Suponho que a única coisa que realmente pode fazer é oferecer-lhe boas memórias. Será o que ele mais valorizará quando você se for. Acho que sim, suspirei. Então reduzi a velocidade até parar, quando percebi que tínhamos chegado aos degraus de madeira que já conhecia de tempos atrás. Vamos até o cais, sugeri. Tem certeza de que é uma boa ideia? Edward franziu a testa, resistindo ao puxão em seu braço. Voltei-me para ele. Provavelmente não, mas eu realmente quero ir a First Beach neste fim de semana com as meninas. Prefiro testar agora como reajo perto da água. Edward suspirou e concordou com relutância. Muito bem. Obrigada, eu disse, apertando-o ainda mais. Eu não teria coragem de fazer isso sozinha. Isso seria uma tolice, observou ele. Seria perigoso se você tivesse um ataque de pânico em um lugar assim. Isso também. Desci os degraus de madeira com passos pesados, os dedos afundando nas dobras das mangas da jaqueta de couro bege de Edward. Parecia uma eternidade desde que eu havia tropeçado nesses mesmos degraus. Na época em que eu não tinha aversão ao oceano, na época em que eu esperava que esta vida fosse apenas temporária, os degraus continuavam os mesmos, eu não. Mas ninguém conseguia ver isso, ninguém além de mim e Edward. Assim que pisamos no calçadão suspenso sobre as águas escuras, o cheiro forte de água salgada me atingiu como um trem desgovernado. Escuro, frio, úmido, não consigo respirar. Isabela? Acho que... gaguejei, dando um passo trêmulo para frente sob seu olhar cauteloso, até que me ajoelhei bem na beira do calçadão. Acho que vou vomitar, murmurei, antes de me inclinar sobre a água e vomitar. Dedos frios afastaram meu cabelo do meu rosto enquanto eu tossia o pouco que restava do almoço, com a náusea subindo pela minha garganta e peito. Finalmente, recostei-me com um gemido fraco,
respirando superficialmente pelos lábios. Que nojo, murmurei, passando a manga pela boca. Desculpe por você ter visto isso. Por um instante, Edward não respondeu e então enfiou uma garrafa de água plástica nas minhas mãos. Obrigado, murmurei, e enxaguei a boca na borda. Edward pressionou uma mão fria contra minhas costas. Ninguém espera que você faça isso. Por que você está se esforçando tanto? Engoli alguns goles e admiti enquanto olhava melancolicamente para o preto. Porque eu adorava ir à praia, e essa dor que agora associo a ela não é algo que eu queira levar para a imortalidade. O que você quer dizer? Não tenho certeza de como funciona a sua fisiologia, mas sei que vampiros são criaturas permanentes. Se eu carregar essa lembrança comigo pela eternidade, sempre terei medo de me aproximar da água? Olhei para Edward e encontrei seu olhar preocupado. Eu não saberia dizer. Cada pessoa é diferente. Quando nos transformamos, perdemos muitas de nossas memórias humanas. Tendemos a manter apenas aquelas às quais nos apegamos. Você até pode conseguir esquecer, mas não posso garantir. E é por isso que insisto em fazer isso, disse firmemente. Irei à First Beach no sábado e tomarei medicamento para controlar a náusea. Vou melhorar. Quando notei que uma expressão de preocupação ainda marcava seu rosto, perguntei: O que houve? Nada, só queria poder ir com você, confessou ele. Minha expressão suavizou. Você está comigo agora, lembrei-o. Vamos lá, meu estômago está vazio e eu tô com fome. Edward me ajudou a levantar e disse: Se você tiver certeza de que consegue manter o estômago vazio, eu lhe ofereço o que você quiser. O cheiro de sal marinho não é tão forte perto das lojas e restaurantes. Acho que vou ficar bem, assegurei-o. Mesmo assim, ele manteve um braço curvado protetoriamente em volta de meus ombros enquanto me guiava de volta pelo caminho que tínhamos vindo. Há algo em particular que você gostaria de comer? Este corpo sempre prefere comida italiana, murmurei, revirando os olhos. Pizza parece uma boa ideia. Edward olhou para mim com curiosidade. Não que eu esteja muito familiarizada com a culinária humana, mas quais eram suas preferências antes? Dei de ombros. Principalmente comidas picantes, eu acho. Ele suspirou. Essas palavras não significam nada para mim. Eu imaginei, ri. Ou você come os doces típicos da culinária humana, ou o tofu sem graça de origem animal. Não há muita variedade. Há uma pequena diferença, argumentou ele. Tofu de leão é 100 vezes melhor do que tofu de alce. E tenho certeza de que o tipo O positivo é 1 milhão de vezes melhor do que os dois, resmunguei. Nem me lembre, resmungou ele. Vamos lá, tem uma pizzaria por aqui. Perfeito! Foi no dia seguinte, depois da aula, que me vi presa na sala de estar entre o olhar suplicante de Kate e a expressão divertida de Garrett. Tenho certeza de que sou a última pessoa a quem deveria pedir ajuda, respondi cautelosamente. Além disso, Garrett sequer deveria estar ouvindo isso? Kate fez bico. Ele fica aqui parado porque gosta de me provocar. Se fosse realmente corajoso, sentaria aqui, bem ao meu lado. Já senti esses choques elétricos algumas vezes, querida, assegurou Garrett com uma piscada. Além disso, este ângulo proporciona uma visão tão linda do seu perfil. Kate bufou, fingindo que não se sentia lisonjeada. Covarde! Não me deixo intimidar tão facilmente, mas você, Kate, certamente merece cautela. Suspirei. Estou te avisando que não tenho experiência nisso. Você provavelmente teria mais sorte com Rosalie ou Carmen. Não. Kate abanou a mão, dispensando-me. Já falei com as duas, mas as ideias de Rosalie tendem a ser mais sugestivas, e Carmen escreveu tudo em espanhol, o que você não imagina que seja um problema. Até traduzir e perceber que são os votos cristãos tradicionais. Eu esperava algo um pouco mais original, foi parecido com Ismé, e os votos de Alice estavam tão cheios de reflexões sobre o futuro delas que não consegui tirar muita inspiração daquilo. Então, na verdade, eu sou seu último recurso? Disse secamente. Não se sinta ofendido, disse Kate dando um tapinha leve em meu ombro. Estava apenas me dirigindo a quem já passou pela experiência do casamento.
Como isso não me ajudou, esperava que você pudesse me oferecer alguma perspectiva. Recostei-me no sofá, derrotado. Ao bem. Obrigada, Isabela. Sabia que podia contar com você, disse Kate, sorrindo. Acho que é a minha hora de cair fora, disse Garrett, levantando-se de um salto. Boa sorte, meninas. Ele desapareceu em um instante. Virei-me para Kate enquanto me acomodava melhor no sofá. Acho que... comecei devagar, puxando uma almofada para o meu colo. O motivo pelo qual você está tendo dificuldades em escrever seus votos é que você busca inspiração em outras pessoas. Os votos devem ser pessoais e específicos para o relacionamento com seu Garrett. Ah, sim, Alice mencionou um pensamento semelhante. Ergui uma sobrancelha. Então, qual é o problema? Seus ombros caíram. Não sei por onde começar. Sorri. Talvez dizer a ele o quanto você o ama seja um bom começo. Seus olhos âmbar brilharam de devoção. Suponho que não seja uma ideia tão ruim. Kate pegou seu caderno na mesa de centro, abriu-o e passou a ponta da caneta em uma página em branco. Assim que terminou de anotar seus pensamentos, ela se virou para mim, caneta em punho. E agora? Contive o riso. Não estamos marcando itens em uma lista, mas talvez você... Passamos o restante da hora pensando em ideias para incluir em seus votos quando fomos interrompidos por Alice. Kate, Algilton deu surtando da escada e atravessou o cômodo em um instante. Quem ficaria se tivesse 1 ou 2 penetras? Kate olhou para ela de olhos arregalados. Eu digo que quanto mais, melhor. Esplêndido! Alice juntou as palmas de alegria. Quem vai aparecer? Perguntei. Vou manter isso em segredo. Ah, e não conte para meu irmão. Antes que eu pudesse apontar que não havia muito a contar, Alice desapareceu. Dando de ombros, voltei-me e continuei a conversa com Kate de onde havia parado. Estávamos saindo do refeitório quando Edward disse: Não vou para a aula de biologia hoje. Ao meu olhar incisivo, ele deu de ombros. Faz bem matar aula de vez em quando. A súbita sensação de déjà vu que me atingiu fez-me parar abruptamente. O seu aperto suave no meu braço manteve-me em pé. Isabela? Ah, pisquei quando a ficha caiu. Estamos fazendo tipagem sanguínea em biologia. Edward arqueou uma sobrancelha. Seu presente agora revela atividade surpresa para a sala de aula? Balancei a cabeça e murmurei, apenas as relevantes. Ele me puxou para o lado para que não bloqueássemos mais a passagem e perguntou baixinho, você está bem? Parece preocupada. Fiz um biquinho. É que, neste último mês e meio, não era para muita coisa acontecer, pelo que eu sabia quando entrei, e aí eu me desviei do roteiro. Edward inclinou a cabeça. E agora? Acho que voltamos ao roteiro? Dei um sorriso nervoso. Tipagem sanguínea na aula de biologia, First Beach no sábado e... sol no segunda? Sim, o sol vai aparecer na segunda-feira assim como na terça-feira, confirmou ele. Franzi a testa. Estava sentindo falta de alguma coisa, ou de alguém. Bem, acho que não tem jeito. Dei de ombros, deixando meus pensamentos preocupantes para depois. Te vejo depois da aula? Encontro você na academia, assegurou-me ele, dando um beijo rápido na minha testa antes de se virar e sair apressadamente. A essa altura, os corredores estavam quase vazios, então corri para a aula. Mas foi em vão. O Sr. Banner nem sequer havia entrado quando eu cheguei. Com um pequeno suspiro, sentei à minha mesa de laboratório, joguei minha mochila no lado vazio de Edward e puxei meu banquinho para perto. O Sr. Banner entrou na sala, então, com algumas caixas de papelão equilibradas nos braços. Deixando-as na mesa de Mike, pediu-lhe que começasse a distribuir os itens. Certo, pessoal, quero que cada um pegue uma peça de cada caixa, disse ele enquanto colocava um par de luvas de borracha. A primeira deve ser um cartão indicador. Ele mostrou um cartão branco com 4 quadrados. A segunda é um aplicador de 4 pontas, continuou, erguendo algo que parecia um pente de cabelo. E a terceira é uma microlanceta estéreo. Em seguida, mostrou-nos um pequeno pedaço de plástico azul e o abriu. Vou passar com um conta-gotas para preparar seus cartões, então, por favor, não comecem até que eu chegue até vocês.
Começou pela mesa de Mike, colocando uma gota de água em cada um dos 4 quadrados. Quero que fure o dedo com cuidado usando a lanceta. Ele pegou a mão de Mike e enfiou a agulha na ponta do dedo médio dele. Coloque uma pequena gota de sangue em cada uma das pontas. Ele demonstrou, apertando o dedo de Mike até que o sangue começasse a fluir e então aplique-o no cartão. Ele mostrou o cartão vermelho pingando de sangue para que pudéssemos ver. A Cruz Vermelha vai realizar uma campanha de doação de sangue em Port Angels no próximo fim de semana, então achei que todos vocês deveriam saber o seu tipo sanguíneo. Quem ainda não tem 18 anos vai precisar da autorização dos pais. Tenho os formulários na minha mesa. Era nesse momento que o cheiro me atingiu. Um cheiro metálico invadiu minhas narinas, fazendo meu estômago revirar e uma náusea recorrer minha garganta. Ao meu redor, meus colegas começaram a espetar os dedos e o cheiro forte se intensificou. Isabela, você está bem? Perguntou o Sr. Benner. E era nesse momento que percebi que minha cabeça havia caído sobre a superfície fria da mesa. Vou vomitar, eu gritei. Alarmado, ele gritou, alguém pode levar Isabela à enfermaria, por favor? E depois me perguntou, você consegue andar? Acho que sim, murmurei. De repente, Mike me puxou para cima, me apoiou no braço direito e passou o seu braço em torno do meu torso. Com tontura e náusea, cambaleei atrás dele para fora da sala de aula e do prédio. Felizmente, não estava chovendo, mas o ar fresco fez maravilhas para o enjoo no meu estômago. Tínhamos acabado de contornar o refeitório quando parei de cooperar. Pare um segundo, fiz uma careta. O movimento está piorando a situação. Você não vai vomitar em mim, vai? Reclamou Mike. Eu poderia. Assim que admiti, Mike rapidamente me sentou na beira da calçada. Calma aí, sugeriu, nervoso, sentando-se ao meu lado. Você é muito inexperiente. Eu me apoiei em seu braço e disse, emocionada, não me lembre disso. Chorei. Isabela? De repente ouvi Edward chamar à distância, com a voz aflita. O que houve? Ela se machucou? Não sei, ela nem sequer furou o dedo. Senti Edward sentado do meu outro lado, me puxando delicadamente para longe de Mike. Você consegue me ouvir, meu amor? Estou vivo, assegurei, as palavras abafadas contra o ombro de sua jaqueta de couro. Estava levando-a à enfermaria, explicou Mike, mas ela estava prestes a vomitar. Obrigado, Mike, eu a levo. Você pode voltar para a aula. Tudo bem, cara. Espero que você se sinta melhor, Isabela. Obrigado, murmurei, com os ouvidos ainda zunindo. Assim que ouvi os passos de Mike se afastarem, Edward perguntou, você desmaia ao ver sangue? Apesar da preocupação em sua voz, não deixei de notar um toque de diversão. Não, expliquei lentamente, inalando seu aroma delicioso na esperança de aplacar a náusea. É este corpo. Eu me esqueci. Ele consegue sentir o cheiro de sangue facilmente. Isso me fez mal. As pessoas não sentem cheiro de sangue, disse ele, parecendo perplexo. Você acreditaria em mim se eu vomitasse nos seus sapos? Perguntei sarcasticamente. Não precisa, ele riu levemente, e então me puxou para perto, passando um braço por baixo dos meus joelhos e me levantando enquanto se levantava. O que você está fazendo? Gemi, e então apertei meus lábios com força quando o balanço fez meu estômago revirar. Ao contrário do que havia dito, eu não queria vomitar em Edward. Vou fazer como prometi, lembrou ele, me embalando delicadamente em seus braços. A enfermeira vai examiná-la e depois eu convenço a Sra. Cope a deixá-la ir para casa mais cedo. Assenti com a cabeça contra o peito dele, demonstrando concordância, com a boca ainda cerrada. Felizmente, Edward foi delicado em seus movimentos e consegui evitar um desastre. Assim que entramos no escritório, ouvi a Sra. Cope exclamar com surpresa ao me ver. Ela desmaiou na aula de biologia, explicou Edward. Espiei para ver a Sra. Cope correr à frente para abrir a porta do quarto da enfermeira. Edward entrou e carinhosamente me colocou sobre o papel crepante que cobria o colchão de vinil marrom no catre. Ela desmaiou, explicou ele à enfermeira assustada. Eles estão fazendo tipagem sanguínea na aula de biologia. Sempre tem uma, suspirou a velha enfermeira, e então se virou para mim.
Deite um minutinho, querida. Vai passar. Não respondi, me concentrando em respirar fundo, com a respiração trêmula. Vou falar com a senhora Cope, disse Edward antes de sair discretamente da sala estreita. Assim que ele desapareceu, a enfermeira disse: Vou buscar gelo na sua testa, querida. Ela saiu apressadamente do quarto e eu fechei os olhos aliviada por ter um momento a sós. Confiante de que não vomitaria imediatamente, respirei fundo pelo nariz, tentando acalmar o estômago e diminuir a tontura. Lentamente, mas com segurança, funcionou, e minha cabeça clareou o bastante para que me repreendesse. Qual é a vantagem de saber o que vai acontecer se eu vou fazer as mesmas bobagens que o personagem principal? Quando a enfermeira voltou, eu já me sentia relativamente normal, embora um pouco irritada comigo mesma. Aqui está, querida, disse ela, colocando a bolsa de gelo na minha testa. Você está com aparência melhor, acrescentou. Estou bem agora, disse eu, sentando-me lentamente e devolvendo a compressa. Mas obrigada. Estava saindo do posto de enfermagem quando Mike irrompiu na recepção, praticamente arrastando Lee Stephens para dentro. Dei um passo para o lado e me juntei a Edward no balcão. A senhora Cope disse que podemos ir. Ele sorriu, passando um braço por meus ombros e me conduzindo de volta para fora. Que alívio, suspirei. Não sei se teria aguentado a aula de educação física me sentindo assim. Obrigada. O prazer é meu. Caminhamos até o carro dele em um silêncio agradável. A neblina começava a se dissipar e o frio era revigorante contra minha pele suada. Sabe, disse ele enquanto abria a porta do passageiro para mim. Estou confuso com uma coisa. O que é isso? Perguntei, apoiando meu antebraço no teto do carro dele. Você não previu nada disso? Dei um sorriso sem graça. Sim, eu consegui, mas nunca tinha sido capaz de sentir o cheiro de sangue antes. Não imaginava que de repente conseguiria agora, mas é fácil falar depois do ocorrido. Edward cantarolou pensativo e fez um gesto para que eu entrasse assim que começasse a chover. Ao sair do estacionamento, ele comentou: A história que vocês acompanham às vezes é muito estranha. Pisquei. História? Sim. Percebi que seu dom de conhecimento é como uma história, explicou ele, lançando-me um olhar curioso de soslaio. Uma história que podemos escolher seguir ou não, contanto que estejamos cientes do que está escrito nela. Estou errado? Não, sorri. Você está mais perto da verdade do que pensa. Como assim? Perguntou ele, entrando na rodovia. Meu sorriso se desfez. Você não está pronto para explicar? Não, na verdade não, admiti. Será que eu realmente queria confessar que éramos todos apenas um bando de personagens de conto de fadas? Não, pelo menos não ainda. Então mudei de assunto. A Esme sabe que vamos voltar para casa mais cedo? Edward aceitou a mudança de assunto sem protestar. Sim, eu já liguei para ela. Ela está extremamente preocupada com você. Lancei-lhe um olhar acusador. Você disse a ela que eu realmente desmaiei. Você quase conseguiu, ele riu baixinho. Revirei os olhos. Que bom que você acha minha dor tão engraçada. Edward deu uns ombros sem demonstrar arrependimento. É mais fácil do que ficar remoendo o fato de que quase assassinei Newton. Por quê? Porque você achou que ele estava arrastando meu cadáver para enterrá-lo na floresta? Dei uma risadinha irônica. É como se você tivesse roubado as minhas palavras, literalmente. Desculpa, mau hábito, eu ri. Nas décadas em que a conheço, Alice nunca se desculpou por isso. Edward me assegurou com uma piscada. Vou me lembrar disso para a próxima. Finalmente entramos na estrada de terra que levava à casa dele. Foi quando ultrapassamos a linha das árvores e chegamos à entrada da garagem que me dei conta. Droga, esqueci minha mochila. Não se preocupe, disse Edward, estacionando o carro e desaparecendo do banco de motorista. Assim que reapareceu à minha porta e a abriu, assegurou-me. Alice vai buscá-lo quando as aulas terminarem. Peguei na mão dele e saí com uma expressão de incredulidade. Numa sala cheia de adolescentes sangrando? Ele deu uns ombros. Ela vai descobrir a melhor maneira de lidar com isso. Alice jamais colocaria em risco nosso modo de vida. Tudo bem, concordei, com relutância.
sentindo-me um pouco culpado, pois tinha certeza de que não seria uma situação confortável para ela. Fomos recebidos por Esme na porta da frente. Isabela! Ela exclamou, me puxando para um abraço delicado e depois se afastando para me examinar. Você está tão pálida! Venha, sente-se, insistiu, conduzindo-me para sua ampla sala de estar. Edward estava exagerando, assegurei-lhe, mas mesmo assim a segui. Não fiquei completamente nauseada, fiquei só um pouco enjoada. Esme olhou para mim incrédula enquanto me acomodava no sofá. Nada disso, querida. Estou esquentando uma sopa para você agora mesmo. Edward, traga um remédio para ela, por favor. Já estou fazendo. Ele desapareceu num instante, retornando com o passo mais lento e humano, com um copo de água equilibrado em uma de suas mãos. Esme afastou os cabelos que estavam grudados no meu rosto e disse: Vou preparar uma tigela de sopa para você. Descanse um pouco agora. Obrigada, Esme, disse, sabendo que não conseguiria convencê-la. Sempre que precisar, minha querida. Ela sorriu docemente e saiu graciosamente da sala. Edward sentou-se a meu lado, colocou o copo de água entre minhas mãos e em seguida virou-se para abrir o frasco de comprimidos, antes de me entregar um. É para enjoo de movimento, explicou. Deve ajudar a acalmar seu estômago. Vocês por acaso tinham remédio para enjoo? Perguntei, colocando o comprimido na boca e engolindo-o a seco. Edward arqueou uma alboceca, mas não comentou. Em vez disso, explicou. Esme ficou chateada por não ter nenhum analgésico para te oferecer depois da batalha com os nômades. Nós fizemos estoque depois disso. Ah, obrigada, sorri, sentindo uma onda de calor percorrer meu peito. Esme voltou então equilibrando uma bandeja de comida nos braços que colocou delicadamente sobre a mesa de centro. Se precisar de mais alguma coisa, me avise, querida. Estarei no meu escritório. Certo, agradeço, sorri. Ela desapareceu e Edward colocou a tigela de sopa de galinha no meu colo, trocando-a pelo copo de água. Murmurei, depois de tomar uma colherada morna e engolir. Ela seguiu minha receita. Edward franziu o nariz. Não faça essa cara, eu ri, e tomei outro gole. Peço desculpas, mas o cheiro é repugnante, ele admitiu. Revirei os olhos. Obviamente que é para você, Conde Dórcula. Touché, ele resmungou. Engoli mais um bocado e perguntei. Você está livre para praticar hoje? Depois da minha pausa na segunda-feira, Edward e eu havíamos retomado o ritmo. Literalmente. Eu tinha melhorado na dança que ele vinha me ensinando, quando não estava ajudando Emmett com o seu projetinho. Hoje e amanhã seriam meus últimos dias de prática, já que eu viajaria no sábado. Sim, disse ele. Na verdade, podemos começar assim que você terminar de comer. Resmunguei. Tudo bem, então, me passa o pão. Não se preocupe, leve o tempo que precisar. Ele sorriu de canto, fazendo o que lhe foi pedido. Dei uma mordida no pão caseiro de Esme com um suspiro de satisfação. Eu quase havia terminado meu almoço tardio quando Carlyle desceu a escada espiral, parecendo pronto para ir trabalhar. Isabela, ele chamou, virando-se em nossa direção. Espero que você esteja se sentindo melhor. Oi, doutor, sorri. Sim, estou perfeitamente bem. Excelente, ele radiou, e depois suavizou a expressão, assumindo um semblante de contrição. E Isabela, em relação a seu passado, eu queria dizer... Carlyle, eu sei que você tem perguntas, mas agora você tem visitas, lembrei-o gentilmente. Embora eu não os tivesse visto, sabia que provavelmente estavam em algum lugar da propriedade, e embora eu estivesse começando a me sentir confortável com a ideia de que os Cullens conheciam a minha verdade, não tinha certeza de que estava pronta para ser tão desagradavelmente honesta com o resto da família. Ah, sim, eu tenho perguntas, mas na verdade eu ia me desculpar, admitiu. Não nos vemos muito ultimamente, então sei que é um pouco tarde, mas me desculpa, Isabela, se minha reação a seu passado a fez se sentir mal. Nunca foi minha intenção magoá-la. Pisquei. Levei um momento para processar suas palavras. A revelação de Jason de que Carlyle havia superado facilmente minha confissão já havia sido bastante confortável para mim. Então eu havia me esquecido completamente de sua reação inicial. Tudo bem, Carlyle, disse.
Desculpa por ter feito tudo parecer tão dramático e desagradável. Não guardo nenhum rancor. Que alívio saber disso, ele disse, com uma expressão mais tranquila. E quando você estiver pronta para satisfazer minha curiosidade, me avise. Sim, eu vou, resmunguei. Certo, bem, preciso ir. Por favor, tente não quebrar nada enquanto eu estiver no trabalho. Vamos nos comportar bem, prometeu Edward. Mas não falo por nenhum dos meus irmãos, nem por nossos clientes. Acho que vou aceitar o que vier, murmurou Carlyle caminhando de volta em direção à entrada. Ri baixinho e troquei um olhar divertido com Edward. É um milagre que não tenhamos chamado a atenção com mais de uma dúzia de pessoas na casa. As palavras de Edward me tocaram profundamente. Ah, era isso que eu estava esquecendo. Lembrei-me, estalando os dedos. Peter e Charlotte. Peter e Charlotte? Peter e Charlotte, repetiu, arqueando uma boceca. A família de Jason, o que tem eles? Estão vindo nos visitar. Você não sabia? Eu acho que deveriam chegar na segunda-feira, mas Alice mencionou que alguém poderia aparecer de surpresa no casamento, então acho que devem chegar no domingo à noite. Qualquer diversão que antes coloria sua expressão desapareceu imediatamente de seu rosto. Ah, acabei de meter a Alice em apuros, não é? Sim, e bem a tempo para ela chegar. Encarei com raiva o telefone vibrando e fazendo meu criado mudo tremer. Eu estava pronta para dormir, mas um olhar para o identificador de chamadas revelou que a noite insistia em adicionar um pouco mais de drama à minha vida. Como se lidar com a discussão entre Edward e Alice não fosse suficiente para um dia? Abri o telefone e disse: Serena, estou tentando dormir. Tão cedo assim? Ela riu, ainda que a risada tivesse soado um pouco trêmula. Você é tão infantil? Acho que sim. O que há de errado? Você parece um pouco estranho. Ah, os analgésicos ainda não fizeram efeito completo, confessou ela. Ângelo finalmente voltou. Sentei-me. Ele te machucou. É só uma torção no pulso, vai sarar rapidinho. O Ângelo tende a esquecer a própria força, principalmente se faz tempo que não o vejo, disse ela, num tom um pouco defensivo. Certo. O que eu deveria dizer a ela? Mesmo que tenha sido um acidente, como ela disse, ela não parecia disposta a se afastar de um relacionamento tão perigoso. Espero que você melhore logo. Obrigada, disse Serena. Desculpe se te acordei. Tentarei não ligar tão tarde da próxima vez. Eu ainda estava preocupada o suficiente para não me dar ao trabalho de rejeitar suas tentativas de ser minha amiga. Tudo bem. Cuide-se. Sim, vou. Boa noite, Isabela. A ligação caiu. Fechei o celular e franzi a testa, sem conseguir me livrar completamente da preocupação. Imaginei que o relacionamento de Serena com Ângelo era o que Crepúsculo poderia ter sido se tivesse tomado um rumo mais sombrio. Engoli meu comprimido para dormir e me deitei na cama, tentando não me deter muito naqueles pensamentos mórbidos. Dá para acreditar nele? Jéssica reclamava, enfiando os livros no armário com mais força do que o necessário. Ele realmente tinha que marcar para hoje? Numa sexta-feira? Ei, fique feliz que ele esteja permitindo que você faça a prova novamente, eu disse, encostando-me no armário ao lado. Você tirou B na primeira vez. Uma nova prova é praticamente desnecessária. Além disso, eles vão finalizar as notas do terceiro trimestre em breve, lembrou Anja do outro lado da tela. O Sr. Jefferson precisará de tempo para corrigir as provas de recuperação antes disso. Ah, acho que vocês têm razão, admitiu ela, fechando o armário e colocando a mochila nas costas. Mas é sexta-feira. Dei um tapinha no ombro dela em sinal de compaixão. Do que você está reclamando agora, Jess? Perguntou Lauren, juntando-se ao nosso grupo e dando um gole delicado em seu café com leite. Tenho que refazer meu exame de governo depois da escola. Lauren ergueu a mão livre. Esqueça que eu perguntei. Jéssica fez biquinho. Enfim, continuou Lauren, colocando uma longa mecha de cabelo atrás da orelha. Eu estava pensando que a gente podia ir lá em casa hoje depois da sua prova ou o que for. Você pode me ajudar a escolher o que vestir amanhã. E a gente pode escolher uns CDs. Claro que a gente tem que trazer meu aparelho de som e... Levantei os olhos.
curiosa para saber o que finalmente tinha feito Lauren calar a boca. E bem em frente, vi Tyler perto do seu armário, onde uma caloura estava conversando com ele. Não deveria ter sido um problema, considerando que ele e Lauren estavam de folga, mas suponho que alguém se esqueceu de mencionar isso para Lauren, porque ela começou a espumar pelo boco com o copo de isopor amassando perigosamente sob seus dedos. "Vamos lá, Lor, vamos para a aula", sugeriu Jéssica, com a voz saindo como um guincho. "Já volto", sibilou ela, os olhos verdes semicerrados seguindo o rastro da caloura até que ela desapareceu no banheiro feminino. "Primeiro, tenho alguns assuntos a tratar." Jéssica me lançou um olhar de espanto. "Isabela, faça alguma coisa." "Por que eu?" Lauren mal me suportava em um bom dia. "Vamos, Angela." E então corremos atrás dela antes que ela pudesse assassinar o calouro inocente. Chegamos ao banheiro justamente quando outra garota saiu correndo, provavelmente espantada por Lauren, e entramos às pressas. "Lauren, dá um tempo", disse eu, olhando para a pequena morena que ela havia encurralado perto das pias. "Você não precisa da minha ajuda, Isabela", a caloura falou, me surpreendendo. Eu não tinha percebido que ela sabia meu nome, embora em uma escola tão pequena não fosse tão estranho. Murmurei em concordância. Meu erro. De cada lado meu, Angela e Jéssica se remexeram desconfortavelmente, provavelmente incomodadas pela audácia da caloura. "Quanto a você, Lauren", continuou ela, sibilando para a loira alta, "você não me assusta. O Tyler já está farto dos seus joguinhos. Você está começando a parecer desesperada." Troquei um olhar de espanto com Jéssica. Lauren riu. "Paige, você tem 14 anos? O Tyler não se interessa por crianças." "Eu tenho 15 anos." "Poderia ter me enganado", zombou Lauren. "Pode se maquiar à vontade e encher o sutiã o quanto quiser. Não vai esconder suas gordurinhas de bebê e com certeza não vai deixar você atraente. Admita, o Tyler nunca vai te ver como mais do que aquela garotinha da 6ª série que fez xixi no saco de dormir na nossa viagem de acampamento do ensino médio." Paige ficou vermelha como um pimentão, parecendo prestes a chorar. Ao meu lado, Angela sussurrou. "Lauren, não faça." Eu suspirei. "Vocês duas são ridículas brigando por um garoto", disse eu, dando um passo à frente e puxando Lauren de volta para o nosso grupo. "O Tyler está mais preocupado em vencer Mike nos testes e vocês estão aí brigando por ele como se ele se importasse de qualquer coisa disso." Lauren se desvencilhou de minha garra e deu um sorriso irônico. "Você tem razão, Isabela. Isso é uma completa perda de tempo." Paige enxugou o rosto com raiva. "Então por que você pareceu tão ameaçada por mim há pouco tempo?" "Um pequeno caso de irracionalidade, eu diria. Mas você é só um garoto sem graça. E você é uma vádia." Splash. "Ops", disse Lauren secamente, jogando seu copo de café descartável vazio na lata de lixo. "Senhorita Mallory", exclamou a senhora Goff atrás de nós, ofegante. "O que significa isso?" Suspirei. Estou velha demais para lidar com essa merda. A boa notícia era que o café que Lauren havia derramado sobre Paige estava morno, o que significava que ninguém se machucou fisicamente durante a discussão. A má notícia era que todos nós, com exceção de Paige e da garota que tinha saído correndo para chamar um professor, teríamos que cumprir detenção depois da aula, o que significava que meu tempo na casa dos Cullen seria encurtado antes que eu tivesse que ir para casa jantar. "Por que você repete o ensino médio é algo que eu nunca vou entender", resmunguei, arrastando os pés enquanto Edward me acompanhava até a detenção. "Podemos ficar mais tempo em um só lugar. Se você começar mais jovem", interrompi. Sim, eu conheço o discurso." Edward sorriu. "E geralmente não nos envolvemos muito em assuntos humanos." "Entendo", admiti. "Você se importaria de voltar para me buscar?" "Não seja absurda", ele revirou os olhos, assim que chegamos à sala de detenção. "Claro que não me importo, você não é um fardo." Sorri levemente, só para confirmar. Ele se inclinou e roçou os lábios suavemente na minha bochecha. "Volto em 1 hora." "Tudo bem, não sinta muitas saudades", pisquei. Ele riu. "De certo, sim."
Soltei minha mão da mão dele e entrei na sala de aula com um sorriso. Como era de se esperar, fui a primeira a chegar. Sentei-me numa cadeira na segunda fila e peguei outro livro que Edward me havia emprestado. Mal tinha lido a primeira página quando Jéssica apareceu em um turbilhão. Larguei o meu livro. Você tá bem? Jéssica despejou sua pasta, cadernos e livro didático em cima da mesa ao meu lado com um estrondo ensurdecedor. Eu convenci o Sr. Jefferson a voltar depois da nossa detenção para eu poder fazer a prova, disse ela, ofegante, deixando-se cair na cadeira. Vocês tinham razão, hoje é a minha última chance de refazer essa prova. Que bom! Sinto muito que você tenha que ficar até tão tarde. Não me lembre disso, murmurou ela, abrindo seu livro didático de governo e inclinando-se para frente com uma expressão de intensa concentração. Evitei interromper sua sessão de estudos e voltei para o meu livro. Poucos minutos depois, Lauren e Angela entraram. Lauren estava no telefone discutindo com alguém que parecia ser Samantha, enquanto Angela demonstrava exaustão. Elas sentaram bem atrás de nós e Lauren finalmente desligou o celular. Isso é tão injusto, sibilou. Vou perder o episódio mais recente de Lost só porque a senhorita ladrona de namorados não soube lidar com um pouco de vingança. Larguei o livro, aceitando o fato de que provavelmente não faria muito progresso. Virei-me na cadeira e arqueei uma sobrancelha. Ela nem dedurou você. Só estamos aqui porque a senhora Goff te pegou no meio de um despejo de café. Lauren franziu o testo. De que lado você tá, Isabela? Estou de castigo por sua causa, disse eu, sem rodeios. Faça as contas. Ela revirou os olhos tanto que só a parte branca era visível. Tanto faz, murmurou, abrindo o celular novamente e digitando furiosamente no teclado numérico. Voltei-me a tempo de ver Mike entrar na sala, ainda vestido com a roupa de ginástica e arrastando os pés pelo chão de azulejos. Por que você tá aqui? Perguntei, bufando. E aí, pessoal? Mike sorriu sem jeito e sentou-se do outro lado de Jéssica. Jess, por que você está estudando? O Sr. Jefferson vai me deixar refazer a prova depois da detenção, ela explicou, olhando para cima antes de voltar a mergulhar no livro. Tudo bem. Mike deu de ombros e se virou para me olhar por cima dos cachos rebeldes dela. O Sr. Warner me deu detenção depois que eu acertei sem querer com um gnomo de plástico no corredor, o que é uma droga, porque agora vou me atrasar para os testes. Ele fez uma careta ao se lembrar disso. Você esteve presente a semana toda, eu lhe disse. Tenho certeza de que isso não prejudicará em nada suas chances. Diga isso ao Tyler, resmungou ele. Eu ri. Relaxa, Mike. O Tyler só está tentando te intimidar. Acho que sim. E vocês? Como vieram parar aqui? Ele sorriu de repente. Não me dei ao trabalho de responder. Ele sabia perfeitamente bem por que estávamos de castigo. Todo mundo sabia. A pequena população estudantil da Fork High certamente se divertiu muito com a pequena travessura da Lauren esta manhã. E, como sempre, os boatos saíram do controle. Desisti de tentar esclarecer qualquer coisa depois que alguém me acusou de segurar a Paige enquanto a Lauren queimava o rosto dela com café fervendo. Eu simplesmente não conseguia vencer. O último retardatário a entrar foi Vincent, também conhecido como o maior idiota de Fork High. Ele estava sendo escoltado pelo Sr. Brown, que supervisionaria nossa detenção. Fiz uma careta quando Vincent tomou a decisão de se sentar do meu lado vago. Ele sorriu. A detenção começa agora, anunciou o Sr. Brown, arrastando seu corpo avantajado para a cadeira atrás da mesa do professor na frente da sala de aula. Guardem todos os seus pertences, ou serão confiscados. Apressei-me em guardar o livro de Edward de volta na minha mochila. Atrás de mim ouvi Lauren sussurrar. Ele tá falando sério? Faça o que ele diz, sugeriu Angela gentilmente. Caso contrário, ele vai confiscar seu celular. Inacreditável. A Samantha deveria estar me enviando atualizações ao vivo por mensagem, resmungou ela. Considerando a falta de resposta de Angela, presumi que Lauren tivesse feito o que lhe foi pedido. Senhorita Stander, isso inclui você também, disse o Sr. Brown. Mas
Eu tenho uma prova depois disso. Preciso estudar. Isso não me preocupa. Senhor Brown, por favor, esta é minha última chance. A voz de Jessica se calou. Seus olhos se arregalaram quando observaram o Sr. Brown se levantar com dificuldade e caminhar pesadamente em sua direção. O livro, senhorita Stanley, entregue-o. Com lágrimas nos olhos, Jessica obedeceu. Fiz uma careta, pensando em como poderia intervir sem piorar a situação. Espere só um pouco, murmurou Vincent ao meu lado. Virei-me para ele. Para quê? Aguarde e verá, disse ele com um sorriso irônico, apontando para onde o Sr. Brown havia se recostado na cadeira. Dei de ombros e me virei para Jessica. Mike já estava segurando a mão dela, murmurando algo baixo demais para eu ouvir. Tranquilizada por saber que ela estava sendo consolada, recostei-me na cadeira, observando o Sr. Brown com uma expressão irritada. Atrás de mim, Lauren murmurou, idiota. Dessa vez, concordei com ela. Foi quando o Sr. Brown encostou seu rosto vermelho e carnudo em um punho que eu percebi o que Vincent queria dizer. Suas pálpebras já estavam pesadas. Em pouco tempo, roncos suaves ecoaram pela sala de aula cinzenta. Esse cara tá falando sério? Perguntou Mike, incrédulo. Isso acontece toda vez que o Sr. Brown supervisiona a detenção. Vincent riu baixinho. Lauren se inclinou ao meu redor para observar Vincent. Então, se eu fizesse uma ligação, ele não acordaria? Não, ele piscou para ela. Perfeito. Ela sorriu e enfiou a mão no bolso. Mike, que porra é essa? Eu disse, observando-o pular de pé e começar a se espreguiçar. Vou perder a primeira metade dos testes de hoje por causa disso, ele me lembrou, dobrando o antebraço acima e atrás da cabeça. Preciso me aquecer agora se quiser ter alguma chance de detonar o Tyler hoje. Jessie, acho que essa não é a melhor ideia. Jessica e Angela estavam paradas na mesa do Sr. Brown. Infelizmente, o cotovelo do braço que sustentava sua gorda cabeça estava apoiado em cima do livro didático de Jessica. Nós conseguimos, Angie, insistiu Jessie. Senão, estou completamente ferrada. Atrás de mim, Lauren praguejou e pulou de pé. Droga, espera aí, Samantha. O sinal neste prédio é péssimo. Suspirei e peguei meu livro de volta. Eu mal tinha chegado à segunda página quando um dedo começou a cutucar a capa. O que você está lendo? Encarei Vincent com um olhar fulminante. Você não consegue ler o título? Ora, bolas, ele franziu o nariz e passou a mão pelos fios castanho claros do seu cabelo raspado. Mas não o reconheci da aula. Não é para a aula. Não é brincadeira, ele riu baixinho. Você lê por diversão? Sim. Por quê? Vincent pareceu genuinamente perplexo. Fiz uma pausa quando percebi que ele esperava uma resposta. Embora não me provocasse muito, ele nunca tinha nada de bom a dizer, muito menos demonstrava interesse em algum dos meus hobbies. Larguei o livro novamente. Acho que estou prestes a ensinar a este garoto uma coisa sobre ler por puro prazer. Porque é divertido. É como assistir a um filme ou programa de TV, ou ler uma história em quadrinhos ou mangá. Só que em vez disso, são apenas palavras. As palavras pintam uma imagem que você pode imaginar como quiser. Não me diga. Ele apontou para o livro na minha mesa. Então, sobre o que é esse livro? Lancei um olhar para a delicada capa da primeira edição do livro antigo. Acabei de começar a ler, mas basicamente é sobre um demônio escrevendo cartas para seu sobrinho, dando-lhe alguns conselhos sobre a melhor maneira de condenar o humano a quem foi designado ao inferno. As sobrancelhas de Vincent se ergueram. Caramba, isso parece interessante mesmo. Posso pegar emprestado? Balancei a cabeça negativamente. Este provavelmente não seria o melhor lugar para começar. É antigo, parecido com os livros que lemos em sala. Vincent deu um sorriso irônico. Não sou um completo idiota, Isabela. Tenho certeza de que consigo acompanhar sem problemas. Afastei a mão dele com um tapa quando ele tentou pegar o livro. Não me cabe emprestar. É do Edward. Ah, é mesmo. Vincent revirou os olhos. Tinha me esquecido que você estava namorando o Cullen esquisito. Acho que você é o único que tem.
Às vezes é melhor fingir que nenhum deles existe. Jasper Hale não é o único que transmite claramente a impressão de ser um assassino em série. Eu ri. Então imagino que estará presente no meu funeral? Imagino que sim, murmurou Vincent. Lauren, que diabos! Eu resmunguei, afastando meu livro às pressas quando ela pulou da mesa de Vincent para a minha e depois para a mesa abandonada de Jessica. Este lugar é perfeito, anunciou Lauren. Certo, Samantha, aproxime o telefone da TV e descreva exatamente o que está acontecendo. Ao lado dela, Mike começou a correr no mesmo lugar. Cuidado, Angie, quase consegui, Jessica sisou, deslizando o livro didático por baixo de onde Angela estava segurando o cotovelo enorme do Sr. Brown. Depressa, o braço dele está pesado. Entendi. Infelizmente, o cotovelo do Sr. Brown bateu com muita força na mesa de asfalto e ele acordou com um suspiro sufocado. Angela e Jessica recuaram apressadamente. O quê? Ele inspirou profundamente enquanto lutava para se levantar. Vocês, o que significa isso? Senhorita Mallory, desça daí. Ah, morra, seu velho gagá, disparou Lauren, voltando-se para o celular. Senhorita, não vou me repetir. O Sr. Brown repentinamente agarrou a borda da mesa com uma mão e levou a outra ao peito antes que seu corpo rechoncho caísse e batesse com força no chão de azulejos. Por uma fração de segundo, reinou um silêncio opressivo, e então Jessica gritou. Jess, que porra é essa? Assim que Lauren viu o corpo estranhamente imóvel do Sr. Brown, ela murmurou. Samantha, vou ter que te ligar depois. A essa altura, eu já tinha discado 911. 911? Qual é a sua emergência? Eu acho que o nosso professor morreu. Apoiei-me fortemente ao lado de Edward, onde permaneci segura debaixo de seu braço, observando a ambulância partir com o cadáver do Sr. Brown. Ao nosso redor, todos os alunos e professores que tinham ficado após o horário de aula permaneciam reunidos, curiosamente fofocando sobre o professor agora falecido. Jessica soluçava no ombro de Mike e Lauren tentava consolar uma Angela inconsolável. Eu suspirei. Você não esperava por essa, deduziu Edward. Definitivamente não, fiz uma careta. Sem ofender, mas tenho a impressão de que você não precisa de ajuda sobrenatural para se meter em confusão. Eu era perfeitamente normal e sem graça antes de vir para Forks. Você não disse que quase caiu de um prenisco? Isso, na verdade, aconteceu 2 vezes. Agora que penso nisso, tive algumas experiências de quase morte antes de realmente morrer. Foi a vez de Edward suspirar. Você é realmente um caso perdido. Além disso, espero que você explique melhor. Dei um sorriso sem graça para ele enquanto ele começava a me conduzir para longe da multidão, de volta ao seu carro. Considerando o que acabou de acontecer, acho que a morte é o único assunto apropriado para hoje. Vamos começar com o acidente de carro quase fatal que ocorreu no início de 2020.